Muito bem. Quero agradecer também quem ligou a câmera aqui. A gente gosta muito, né, de poder criar esse espaço, assim, né, em que a gente se vê e a gente se sente próximo um do outro. E agradecer também por vocês se darem esse momento, né, essa oportunidade de ir além, né, de padrões egóicos, né, de estar dando esse passo, assim, né, em direção a isso. Vocês já podem se agradecer simplesmente por se dar esse presente de estar aqui, né? Vocês já estão se movendo, né? Para essa direção. Isso é muito especial. E certamente isso não é o início, certamente a maioria de vocês aqui já tem uma jornada percorrida de autoconhecimento e só é mais um passo e talvez mais um impulso, inspiração que a gente pode oferecer para vocês e de repente alguma chave vira, alguma coisa faz sentido que pode de alguma forma ajudar nessa transformação contínua que a Sim, gente que não tem fim. participa, né? Que a gente faça e que realmente funciona. Então a gente vai compartilhar com vocês aquilo que a gente acha que funciona, baseado na nossa própria experiência, tá? Então, no primeiro lugar, vamos explorar junto aqui por que é tão difícil mudar, né? A gente já escutou várias teorias, várias ideias. Mudar é fácil, a lei da atração, é só imaginar, é só pensar positivo, etc, etc, etc. Mas assim, na minha experiência, mudar não é fácil, no sentido de que não é rápido assim do jeito que a gente gostaria de viver a mudança, né? Por quê? Porque a nossa mente ela resiste mudança, né? A gente estabelece alguns padrões na vida e a nossa mente funciona dentro dessa estrutura, desses padrões. E isso tudo, essa estrutura cria uma estrutura egóica mesmo, né? Uma estrutura de dentro do qual a gente se identifica. Ah, eu sou essa pessoa e eu faço isso, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Né? A gente tem toda uma narrativa sobre quem nós somos em relação ao mundo, o que o mundo é, o que é o certo, o que é o errado. A gente tem ideias sobre os nossos desejos, os nossos valores, né? E junto com esse sistema de crença, que é uma certa estrutura, né? A gente também tem uma estrutura emocional, né? Padrões emocionais que a gente tem, umas respostas já prontas em relação a vários eventos que acontecem na vida, né? Então, e junto com isso temos os hábitos, né? No nível comportamental. Então a gente faz certas coisas de certa forma. Tudo isso é porque a mente funciona assim. A mente funciona em padrões, em repetição. Então, o que a gente aprendeu por repetição fica por causa dos padrões neurais que a gente tem no nosso cérebro. É uma coisa muito biológica e psicológica, né? E cada vez que a gente tenta mudar algum padrão na nossa vida, a gente se enfrenta com a resistência que vem, uma resistência natural. Por quê? Porque qualquer mudança nos joga para o desconhecido, nos joga para algo novo. Isso demanda energia, isso demanda processo dentro de cada um de nós, né? Então, o nosso organismo ele busca um certo equilíbrio, um certo status quo. Então, para a gente realizar as mudanças que a gente quer na vida, não basta só querer. Ah, eu quero mudar isso e pronto. A gente tem que entender como que essa mudança acontece, né? Então, querer mudar algo na vida, motivado pelo nosso próprio ego, pela nossa própria estrutura que resiste à mudança, esse é o paradoxo, né? A gente se enfrenta com essa dificuldade, né? De mudar o nosso ego com o nosso ego. Então a gente precisa ir além. Por isso que eu e Yasmin aqui temos uma abordagem espiritual também. O que eu quero dizer por espiritual? É uma abordagem que vai além do ego, né? Porque muita da nossa frustração vem
Porque a gente quer mudar os nossos padrões com as mesmas estratégias que o ego usa para permanecer no status quo. Então a gente precisa ir além, a gente precisa transcender, se abrir para algo que é além desse senso de eu separado, eu limitado, eu que quero a vida de certo jeito e não quero daquele jeito, né? E entender que na verdade a gente precisa também entender por que a gente quer mudar, no primeiro lugar, né? Eu vou tentar trazer alguns exemplos ao longo dessa apresentação, né? A gente vai trazer para ficar um pouco mais concreto. Mas, por exemplo, por que eu quero, por exemplo, mudar o meu hábito de uso de rede social? Né? Porque muita gente aqui, eu acho que na nossa sociedade, como todo, como geral, tem essa questão com o celular, né? A gente usa mais do que a gente precisa. Mas por quê? Por que a gente quer usar menos? Por que a gente quer, talvez, colocar nossa atenção em outro lugar? O que isso vai nos dar? E para a maioria das pessoas, talvez isso é um senso de conexão, né? Com as outras pessoas, com a nossa vida, com a natureza, com o nosso corpo. E esse senso de conexão nos dá um senso de satisfação, um senso de contentamento, felicidade, né? Então, menos distração na nossa vida nos oferece mais conexão. Então, para a gente mudar aquilo que a gente não quer viver mais, a gente precisa entender por que a gente está buscando essa mudança, o que está por trás disso, ok? Então, nesse sentido, muitas vezes a psicologia não é suficiente. Só fazer a afirmação todo dia, por exemplo, eu vivo conectado com todo mundo, com os meus amigos todo dia, ou qualquer que seja a estratégia de autoajuda que eu utilizo, às vezes não é suficiente. Então eu preciso saber como que eu posso ir além da mente racional. Porque a racionalidade pode te levar até certo lugar, mas a gente pode ir além, né? Então como que a gente faz isso? A gente vai oferecer hoje algumas ferramentas para a gente saber como ir além da racionalidade, ok? Então, então esse é o exercício, gente, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso através de livros, através de cursos, através de Instagram, YouTube, né, as mídias sociais. A gente lê muita coisa, escuta muitas citações. E a gente então sabe, no nível intelectual, a gente já está saturado de conhecimento. Então a questão é como que eu coloco isso na prática, como que eu vivo isso no dia a dia. Esse é o desafio para nós. Então, infelizmente, muito desses conhecimentos que a gente recebe, a gente não coloca na prática. E quando coloca na prática, não é para mudar de verdade a nossa vida, mas é para tampar alguma coisa, né? Faz sentido? Vocês podem até comentar se isso faz sentido. Às vezes a gente usa o próprio conhecimento espiritual, né, para evitar alguma coisa na vida, para não lidar com alguma questão da nossa humanidade, né? Muitas vezes a gente tenta até transcender as nossas questões mundanas através de experiências de expansão, experiências de transcendência, né? Isso tem um termo que se chama bypassing, spiritual bypassing. É uma estratégia que o nosso ego usa, utilizando práticas e conhecimentos espirituais para não lidar com a nossa humanidade. Para falar, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Não preciso olhar para as questões nas minhas relações, não preciso olhar para a questão de dinheiro, não preciso mudar o meu comportamento, eu só preciso aceitar, ou só preciso pensar positivo, etc, etc. Né? Eu não estou falando que vocês estão fazendo isso, mas a gente precisa ficar atento que às vezes sim, a nossa mente pode utilizar esse tipo de estratégia. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa começar a cultivar uma sinceridade
com nós mesmos, né? Uma abertura para a gente olhar para as nossas sombras, para aquilo que a gente evitou uma vida inteira para encarar, né? Por que a gente vive numa sociedade tão distraída, cheia de entretenimento? É porque a gente não quer olhar para esses incômodos, para essas emoções que estão reprimidas, para essas memórias do passado, da infância, né? Então a gente cria essas estratégias para evitar isso. Então agora a gente pode pegar esse conhecimento e utilizar ele como uma lupa, como uma luz que a gente pode jogar sobre todas essas questões e começar com curiosidade, com compaixão, com gentileza, com cuidado, né? Sem julgamento, a gente olhar para tudo isso que a gente evitou uma vida inteira, né? E só olhando para essas questões que a gente vai começar a tomar consciência e vai poder se responsabilizar, né? Então esse é o próximo ponto que eu quero falar, que é muito importante, esse senso de autorresponsabilidade. A gente ainda lembrando, por que a gente quer mudar qualquer coisa na vida? Porque a gente quer ser feliz, né? Satisfeito, contente, em paz. Então, a gente precisa se responsabilizar por tudo isso e parar de culpar o mundo e os outros, que eles são responsáveis pelo nosso sofrimento. Isso é assim, a gente sabe disso, mas o hábito é da gente sempre apontar o dedo, né? Muitas vezes. Apontar o dedo para amigos, para parceiros, para filhos, para situações e circunstâncias, para os políticos, para a mudança climática, etc, etc. E não é para negar que os outros não têm papel em tudo isso. Claro que tem. Mas no primeiro lugar é se responsabilizar. Não, mas eu estou criando o meu sofrimento e também eu estou criando a minha felicidade, né? Então esse é o primeiro ponto. Sem isso, a gente sempre vai se desempoderando, desculpa. A gente vai se fracassando, porque a gente coloca o poder no outro. O outro que tem poder de em me engatilhar. O outro que tem poder de criar frustração em mim, de criar raiva em mim, de criar tristeza, de me deprimir, de me reprimir, de me oprimir, né? Mas não é assim. A verdade é que a gente cria o nosso próprio sofrimento. E na medida que a gente vai entendendo isso, esse é o empoderamento e essa é a escolha que a gente pode fazer por nós. Então, se eu estou responsável pelo meu sofrimento, o que eu posso fazer para ser feliz? Né? O convite é aqui agora comigo. Então, e mais um ponto para a gente entender melhor como que isso acontece na relação. Então, vamos trazer numa relação a dois, entre você e uma outra pessoa. Você está vivendo algum desafio de forma repetitiva, porque esse é o tema de hoje, né? Padrões que se repetem na relação. A gente quer mudar isso. Então, você vive algum padrão que gera sofrimento e frustração em você e dor de forma repetitiva. E o hábito normalmente é da gente apontar para o outro e falar: nossa, se você mudar, se esse é o comportamento, eu vou estar em paz, eu vou sossegar. Enquanto você não muda, eu vou ficar assim reagindo da forma que eu estou reagindo. Isso é a primeira coisa que quer vir, né? Primeira reação. Na medida que a gente vai olhando, voltando a olhar para dentro, a gente vai entender: nossa, peraí, mas isso que se repetiu várias vezes, situações diferentes, talvez até pessoas diferentes, relações diferentes, mas eu vivo esse padrão de novo e de novo e de novo. Peraí, se isso está se repetindo ao longo do tempo da minha vida, talvez isso tenha mais a ver comigo do que com o outro, né? Essa é a grande piada,
que a gente acha que é no outro, mas a gente vive a mesma coisa. Então, agora, isso nos mostra que, na verdade, sim, esse padrão que se repete vem da nossa história. E talvez tenha raiz lá na infância. Né? Se o padrão tem se repete muitas vezes e tem uma intensidade certa, é porque tem alguma memória dentro de nós, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, que muitas vezes é inconsciente. Em algum momento da nossa vida a gente criou uma estratégia para se adaptar a alguma situação, para atender alguma necessidade nossa, né? Uma criança, por exemplo, ela tem duas necessidades principais. Uma é de conexão, de cuidado, de se receber essa conexão, sentir esse contato. E outra é de autenticidade, de poder ser livre na sua expressão autêntica. Então, a gente cria esses mecanismos que a gente vive até hoje, né? Através dessa estratégia de adaptação, para a gente poder sobreviver, para a gente poder garantir que as nossas necessidades são atendidas. E talvez lá no passado foi a melhor coisa que a gente conseguiu fazer, não é? Lá uma criança, ela é inteligente, no sentido de que tem alguns instintos lá dentro que nos possibilitam se adaptar de tal forma para sobreviver. Mas só que infelizmente, esses instintos, essas estratégias que a gente aprendeu lá no passado, eles continuam ao longo do tempo e às vezes com 50 anos de idade, a gente, ou mais ou menos, a gente continua vivendo a mesma coisa. Mesma reação de medo, de insegurança, de raiva, de surtos ou depressão. Né? A gente vive esses episódios da mesma forma que a gente viveu muitos anos atrás. Então, daqui a um pouco a gente vai então convidar vocês, né? E a Yasmin também vai entrar oferecendo algumas perspectivas e práticas. Mas assim, o convite vai ser da gente então pegar um papel daqui a um pouquinho, eu vou explicar primeiro, uma caneta, e cada um de vocês vai ser convidado para escrever sobre um padrão, né? Vamos pegar um padrão que você acha que assim, que afeta a sua vida de alguma forma, afeta a sua felicidade, talvez te faça sofrer, né? E também afeta as outras pessoas, pelo menos mais uma pessoa, pode ser que é mais do que uma pessoa, afeta as suas relações principais, né? Então eu vou dar alguns exemplos só para ficar claro e para vocês terem uma ideia o que pode ser esse padrão, né? E depois a gente vai descrever sobre 3 dimensões desse mesmo padrão, porque o padrão limitante, ele tem expressão no nível mental, no nível emocional, no nível comportamental, né? Se expressam dessas 3 formas. Então, quando eu falo nível mental, é através das narrativas que a gente conta sobre nós, sobre os outros, ok? No nível emocional, é sentimentos e emoções que a gente sente enquanto a gente está pensando sobre o que está acontecendo, né? Às vezes é uma emoção irracional, a gente sente uma coisa muito forte, muito intensa do nada, a gente está até surpreendido com nós mesmos. E às vezes e também no nível comportamental, qual que é a ação, né? Qual que é o hábito que a gente tem, como que a gente expressa isso no nível de comportamento. E tudo isso é junto. E quando a gente olha para um padrão dessa forma, a gente olha de forma holística. Porque muitas vezes a maioria das pessoas olham só o comportamento. Eu quero parar de fumar cigarro. Mas por quê? O que acontece quando você fuma cigarro? O que acontece um pouco antes de você decidir pegar um cigarro? O que você sente? O que você pensa? O que está na sua cabeça? No seu corpo? Entendeu? Então a gente vai olhar para os padrões dessa forma, sistêmica, conectada.
Porque só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Isso é a nossa visão, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, pode ser um padrão mais individual, né? Que aparentemente tem a ver mais com você, mas que afeta as suas relações. Por exemplo, vícios, algumas dependências, né, que a gente tem. Pode ser vício pelas bebidas e substâncias, pode ser comida, pode ser sexo e pornografia, ou outros, né? Só dando alguns exemplos que são mais comuns. Então, cada vez que você vai para a geladeira sem estar com fome, o que você está sentindo? O que te leva a fazer essa ação? O que está na sua mente? Quais pensamentos que percorrem antes de você fazer isso, durante e depois? Ok? Às vezes é meio inconsciente, por isso que é bom refletir sobre esses pontos, porque a gente nem sabe direito o que está acontecendo, a gente só vai no automático. Então, tomando consciência essa experiência interna, vai nos ajudar a ter outra escolha diferente. Né? E eu vou dar mais um exemplo que tem a ver com minha história. Né? Só para, assim, eu tenho um padrão que hoje em dia assim, mudou bastante, mas era bem assim, forte isso, que cada vez que eu me sinto inseguro, ansioso de alguma forma, né? Quando a minha autoestima está abalada, eu tendo, em relação ao outro, né? Eu tendo a controlar mais, tentar controlar mais, dominar mais a parada. Porque o que a insegurança me traz? Um senso de medo, um senso de não ter um chão embaixo de mim. Então eu preciso controlar a circunstância, eu preciso controlar o outro para garantir que eu estou num lugar seguro, eu estou num lugar que eu posso me orientar. Né? Então, antes, no início, quando eu comecei a reconhecer que isso é uma coisa limitante, eu só reconhecia o controle. Tipo, eu controlava demais às vezes. Teve momentos que eu controlo demais. E depois, quando eu comecei a investigar, eu entendi, cada vez que eu controlo demais é porque tem um medo aqui. Tem um senso de insegurança. E o que eu faço na minha mente, o que eu penso quando eu tenho essa insegurança? Que as coisas não deveriam ser do jeito que elas são, que o outro está errado, que eu estou certo, que eu sei melhor do que o outro, que eu, na verdade, sou dono da verdade, né? Eu me acho, né? Tenho um senso de arrogância e um senso de uma afirmação, auto-afirmação, sabe? E rigidez também. Não tô aqui para escutar, eu sei melhor, você não sabe, sabe? Então isso que tem que ser feito é desse jeito e ponto. Então assim, na medida que eu fui tomando consciência disso, e aí eu comecei a entender, nossa, peraí, eu acho que esse controle tem a ver comigo, realmente, com minha história e minha insegurança. E aí eu comecei a aprender a se vulnerabilizar e me colocar num lugar de mais escuta, né? E foi um processo, e é um processo. Até hoje eu tenho alguns resquícios desse padrão e está surgindo de novo. Só que é muito mais fácil de tomar consciência. Então o que eu quero dizer é que assim, mudar um padrão profundo não é de um dia para o outro. Às vezes a gente realmente tem que ir no processo gradual, né? Com muita paciência e muito entendimento. Então esse é um exemplo aqui que eu queria dar. Talvez você tenha alguma coisa que você quer compartilhar. E aí a gente vai daqui um pouquinho fazer o exercício individual para cada um de vocês. É muito legal ver aqui uma pessoa também comentou que também O Rogério, acontece né? mesmo. Uhum. E outra pessoa comentou o que é para escrever, a gente vai falar de novo, né? Que foi pegar papel e caneta. E outro exemplo que eu posso trazer aqui, né, de padrão, que eu já reconheci, é em relação a também momentos de insegurança ou de sentir ciúme
e a partir disso tentar alguma forma de receber aprovação ou uma validação, uma valorização de fora. E isso também é um padrão que limita, né, que traz também não lidar diretamente, né, com a emoção que eu estou sentindo ali, e todos esses exemplos que o Mil estava trazendo, né, sempre são algumas estratégias para a gente não sentir, né, não entrar em contato diretamente com o que está acontecendo, o que está se passando dentro de nós, e por meio das distrações, inclusive se distraindo através dos pensamentos, né, que vem junto. Então, nesse caso, pode ser um pensamento de que eu não sou boa o suficiente, ou, né, junto desse medo vem um pensamento de que talvez eu vá perder o outro, ou que eu não posso confiar no outro. Então, também entrar nesse loop, né, dos pensamentos também é uma forma de distração do que realmente está vindo ali, né, em primeira mão, que é a emoção, né, que é a base, né, que vai surgir primeiramente antes de a gente criar, né, esses hábitos e padrões limitantes. Então a gente vai convidar nesse momento, né, para vocês fazerem esse exercício, né, tomarem um momento assim de reconhecer, todo mundo com papel e Eu caneta vou explicar aí. um pouco. Então, o que é para a gente escrever? São as 3 dimensões de um. Primeiro, pensa em um padrão que se repete na sua vida. Talvez o padrão que você acha mais limitante, né? Que você consegue encarar neste momento. Um padrão que realmente é claro para você, que se repete e que de alguma forma sabota as suas relações, né? E a sua própria felicidade. Então pensa num padrão assim e pode escrever quando isso acontece, quais são os pensamentos, narrativas que acontecem, ok? Depois, quais são os sentimentos e emoções que eu estou sentindo no meu corpo, onde eu estou sentindo isso, qual que é a ação e comportamento habitual, né, que vai acontecendo. Então, essas 3 dimensões e depois escrever como isso afeta a minha própria felicidade e como que isso afeta a minha relação. Então, como que isso afeta esse padrão? Afeta a minha própria felicidade e as minhas relações. Então, vamos deixar uns 5, 6 minutos para vocês escrever sobre esse padrão. E isso é importante, por quê? Para vocês escreverem. Porque a gente depois vai ter uma referência na base do qual vocês podem pensar sobre os próximos passos e princípios e práticas que a gente vai oferecer. Vocês vão poder aplicar isso no caso de cada um de vocês. Isso vai ter uma vida para vocês. Então, por isso que é importante pensar numa coisa bem real, bem concreta na sua vida neste momento, né? Algo que te afeta. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ligar o som aqui. Se vocês querem abrir o microfone, alguém se tem dúvida, fique à vontade para falar, agora é o momento. Dúvida sobre essa questão, sobre essa prática. Depois a gente vai abrir sobre outras dúvidas também. Eu acho que ficou claro, então. Por favor, repita mental, emocional e... E comportamental, Ok, ação. obrigada. Isso. Obrigada. A Carla perguntou aqui também. A Carla perguntou como posso definir melhor um padrão. É uma emoção, uma sensação que me acompanha. Eu não sei se entendi, não sei se eu entendi a pergunta. Mas um padrão, a gente fala aqui que envolve emoção, envolve atitude mental e também envolve a ação em algum nível, né? Tudo é conectado, não tem como separar totalmente. Então podem começar, a gente vai
colocar um tempinho aqui. Vamos pausar a gravação também. Daqui a uns 5 minutos a gente vai voltar.
Mais meio minuto, podem se orientando para finalizar. Ok, pode ir finalizando. Qualquer coisa depois vocês complementam, se tem mais alguma coisa para anotar. E agora a gente gostaria de convidar vocês, quem quiser, claro, escrever em uma frase ou uma palavra algo que descreva esse padrão para você, né? Só para ter também uma noção e colher esses insights e aquilo que está vivo para vocês, também para a gente se orientar, né? Na nossa conversa daqui para frente, da gente saber mais ou menos o que está vivo para vocês. Então, quem quiser compartilhar aqui no chat, pode escrever com uma frase. E esse chat ele não vai ficar disponível para ninguém, ele vai estar só aqui entre nós. Então, a gente vai respeitar toda a confidencialidade e tudo que é né, para esse encontro. Alguém corajoso? Rosa falou impaciência, para ouvir o fala do outro. Não sei se eu vou receber o amor e cuidado que preciso. Muito bem. Fuga das amizades, procrastinação. Pensamentos repetitivos, ansiedade. Esquecer de mim mesmo, desperdício. Sinto abusada e explorada pelas pessoas em relacionamentos. Viver é perigoso. Julgamento, crítica com os outros, auto-rejeição. Raiva, paralisia. Fuga de novo, né? Falta de tolerância com os outros, aceitação da Rejeição. diferença, rejeição. Muito interessante, né? Sentimentos de menos-valia que me deixa fraca e paralisada. Insegurança, medo, afastamento das pessoas, fuga da existência. Ok. Julgamentos, críticas. Ok, muito bem. Então, tudo isso que está sendo aqui escrito são aspectos universais da nossa psique humana. E você pode ver que você não é sozinho nisso, né, na sua questão. A sua questão não é sua. Isso já dá uma perspectiva diferente, né? Sempre é bom lembrar de que a gente não tem um problema tão especial quanto a gente acha que é, né? Nada de especial. Tudo isso aqui é uma coisa que todos nós sentimos. É ser humano. Bem-vindo ao clube. Ok? Então, aí é bom saber que não é uma coisa tão pessoal assim e a gente lida de forma mais neutra, mais tranquila. É mais fácil da gente se perdoar e aceitar esse aspecto. E é muito bonito, assim, de ver vocês se vulnerabilizando aqui, de ver vocês, né, podendo reconhecer e assumir, né, porque muitas vezes não é fácil, né, poder reconhecer
nas sombras que nós temos e às vezes tentamos esconder de nós mesmos, dos outros. E eu vou conduzir uma prática para, depois de vocês terem entrado em contato com esse padrão, a gente olhar para isso, com gentileza, com amorosidade, para qualquer coisa que já esteja viva, às vezes só de escrever, de refletir sobre isso, você já tenha percebido, alguma coisa, emoção surgindo. E antes dessa prática eu queria compartilhar também uma música que para mim, assim, é uma música muito tocante e que tem muito a ver com todo esse processo que estamos aqui falando. A música se chama Me Curar de Mim, talvez alguns conheçam, é da cantora Flara Ferro. Então, eu convido também para, eu vou cantar a música e que você se permita sentir nesse momento, aquilo que está vivo, aquilo que ao você se expressar aqui, o que te provocou, o que surgiu dentro de você, simplesmente sentir isso, reconhecendo que essa humanidade está em todos nós. Então essa música é sobre isso, é sobre a gente poder olhar para todas essas partes de nós mesmos sem esse olhar do julgamento, de eu sou errado por conta disso. Eu sou humano, e todos nós somos. E a gente pode olhar dessa forma, se abrindo para tudo que somos. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim.
Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Pode tomar uma respiração profunda, simplesmente sentindo o que você está sentindo agora, o que está vivo pulsando no seu corpo, as sensações que estão surgindo. Simplesmente entrando em contato com isso que está vivo aqui. Então, vou conduzir uma prática. Você pode encontrar uma posição que te deixe confortável, alinhar a sua coluna, fechar os seus olhos. E vai sentindo a sua respiração, sentindo sua presença aqui nesse momento, incluindo tudo que está vivo. Incluindo todo esse processo da escrita, da reflexão, desse padrão, dessa vontade de mudança que te trouxe até aqui hoje. E simplesmente vá se abrindo para essa experiência humana que você está tendo agora, com tudo que ela inclui. Reconhecendo que há espaço para tudo isso aqui nesse momento. Você está nesse campo de acolhimento, você não está sendo julgada e julgado por ninguém nesse momento. Você simplesmente pode reconhecer que existe já naturalmente um espaço de acolhimento e aceitação aqui e agora. E a partir desse espaço, você pode olhar para si, olhar para esse padrão limitante que existe na sua vida, com gentileza, com perdão por si mesma, por si mesmo. E você pode investigar se talvez surge algo quando você se pergunta quando foi a primeira vez que você identificou esse padrão. Talvez surja alguma clareza em relação a isso. O que está por trás
desse padrão. Qual é a necessidade que te faz reproduzir esse padrão na sua vida? Talvez você tenha uma necessidade de ser vista, ser escutada, ser compreendida, necessidade de ser amada. Necessidade de se sentir aceita do jeito que você é. Simplesmente tome nota de qual que é a sua necessidade mais profunda e perceba que qualquer que seja esse padrão, ele surgiu como uma estratégia, uma tentativa de te proteger, de te oferecer aquilo que você precisa. Por mais que possa ser uma forma equivocada, reconheça o que está por trás disso. Essa necessidade vem da sua humanidade e você pode acolher isso. Simplesmente sentindo, simplesmente percebendo sua respiração, se encontrando nesse momento com esse espaço, sem julgamento, sem se culpar. Apenas respirando aceitação, exalando acolhimento, sabendo que qualquer mudança que possa surgir, ela vem desse espaço de aceitação, de amor por si, pela vida. E se você sente que é bom para você, pode trazer as suas mãos no seu coração, sentindo também essa palpitação de vida e transmitindo através das suas mãos esse acolhimento, esse gesto de acompanhar a si, de estar aqui para você mesmo. E pode tomar uma respiração profunda, transmitindo ainda mais esse espaço de calma para o seu coração e para a criança que existe em você, que no fundo só quer se sentir vista, acolhida. Sentir que você está aí para ela.
Então pode ir relaxando os braços, repousando as mãos. E aos poucos vai deixando as pálpebras se abrirem. Retornando aqui para a sala do Zoom, para o nosso encontro. Abrindo sua visão. Como um dos meus professores sempre fala, é que aceitação é a base da mudança e transformação. E a gente não consegue mudar algo que a gente não aceita. Pode parecer paradoxal, mas é verdade. Porque só quando você aceita algum aspecto de você, dentro de você, alguma sombra, alguma densidade, alguma coisa mais obscura, a gente pode olhar para isso, jogar luz para isso, e através do amor e compaixão a gente pode transformar aquilo, né? E se a gente não aceitar, a gente coloca por baixo do tapete, a gente nega, a gente evita, a gente julga, e com isso dá poder para esse padrão, né? A gente não dissolve ele, a gente só evita lidar com ele, né? Isso se prolonga ao longo do tempo da nossa vida. Então, que lindo, né? Essa prática, assim. E a gente vai disponibilizar para vocês essa prática, se vocês se sentirem, né? Ou você com você mesmo sem ser guiada também, você pode trazer essa lembrança de que eu posso acolher esse aspecto em mim. E cada vez que você faz isso, cada vez vai ser mais e mais fácil, até que você entende que isso também sou eu, mas isso não é o eu essencial, isso é um aspecto de mim que também busca a luz da minha consciência, né? E ele vai voltar para a fonte, do mesmo jeito que surgiu, vai voltar em algum momento. Então, junto com isso, com essa autoaceitação, a gente não acaba ali. A mudança não acontece só com aceitar. Ela precisa também acontecer com mais alguns elementos. E eu vou trazer para vocês alguns elementos a mais, porque a gente vai entendendo como que tudo isso se complementa e trabalha junto, para a gente criar as causas e condições para a transformação acontecer. Então, uma condição para essa mudança acontecer é uma intenção clara. Uma vez que você tem consciência do padrão que existe, a gente precisa ter intenção clara que a gente quer experimentar a vida de outra forma. Não é da forma que eu sempre vivi a vida, né? É de outra forma. A questão é que é uma atitude corajosa, porque a gente não sabe qual que é essa outra forma. A gente não viveu essa outra forma, né? Ou não lembra. Talvez viveu como criança, mas você não lembra mais como que foi viver sem esse controle excessivo, ou esse vício que você tem, ou essa reatividade em relação a alguma situação. Você não lembra como que foi, ou como que pode ser. Então a gente precisa meio que se abrir para esse desconhecido. Tomar esse passo de coragem e ter essa intenção. Ok, eu não sei o que me espera do outro lado da mudança, mas eu estou aberta para descobrir. Eu quero descobrir, essa é a minha intenção. Até eu descobrir, eu não vou abrir mão. Eu não vou desistir. Ok? Então essa não desistência, acreditar que sim, é possível mudar. E permanecer, persistir, até você ver
que você pode viver de outra forma. Você faz isso com um padrão, você pode fazer isso com mais um e mais um. E você pode transformar a sua vida dessa forma. Na verdade, você mudando um padrão vai mudar muita coisa. Porque os nossos sistemas de comportamentos e crenças e emoções são conectadas. Então, você mudando um pedaço, você muda toda a paisagem. Né? E quem sabe você muda realmente um aspecto chave que afeta toda a sua vida, todas as suas relações. Então a minha sugestão aqui é buscar esses padrões chaves que afetam todos os outros padrões. Tem alguns na vida de cada um que realmente são principais. Né? Então descobre esse aí. Então esse é importante. E aí, fazer isso sem rigidez, né? Sem se auto-julgar, sem se auto-cobrar. Né? Essa intenção clara não significa autocobrança e auto-julgamento. A autoaceitação, que a gente falou, também não significa comodismo. Então aceitei, então estou de boa. Né? Não é a mesma coisa. Não é permanecer na sua zona de conforto, não é também extrapolar a sua zona de conforto. A gente precisa do caminho no meio. Por um lado, a gente permanece na zona de conforto e nada muda, tudo permanece do jeito que é, e por outro lado, a gente extrapola a zona de conforto, a gente quebra algo de nós e a gente se traumatiza. Isso também não funciona, não é sustentável. Então a gente precisa esticar nossa zona de conforto aos poucos e se acostumar a viver em desconforto assim, médio, né? Vamos dizer assim, na medida certa, porque para cada um é diferente, cada um é diferente. Mas isso faz parte do filosofia do estoicismo. Não sei se vocês já escutaram falar. Estoicismo, eu recomendo quem quer também aprofundar nisso. É uma forma de olhar para a vida assim, de a gente se desafiar, autodesafiar. Né? A gente não buscar só esperar a vida nos desafiar, mas a gente se desafiar quando puder, na medida certa. E aí, um princípio muito, muito importante para a gente poder realmente assim, se motivar a continuar no caminho de mudança e transformação, é da gente se abrir para a experiência do incômodo. Né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade obcecada pelo conforto, busca pelo conforto e comodismo. Então a gente precisa se abrir para o oposto, se abrir para o incômodo, porque é um padrão limitante. Por que ele é limitante? Porque ele nos incomoda, ele gera sofrimento e dor. Enquanto a gente evita essa dor e esse sofrimento e incômodo, a gente não vai ter motivação suficiente para mudar. Né? O que a gente faz quando a gente come alguma coisa que a gente não precisa comer? Ou beber mais do que precisa, ou usar rede social mais do que precisa, ou qualquer coisa, ou brigar desnecessariamente. O que a gente faz depois? Né? A gente sente a dor daquilo, a gente se abre para a experiência e para a picada que a gente tomou do nosso próprio comportamento, dos nossos próprios sentimentos e pensamentos, ou a gente tampa isso, abafa isso, se distrai de alguma forma, através de pensamento, ou outro vício, ou mais daquilo que a gente já tem, entendeu? Então, qual que é? E aí cada um cabe se perguntar mesmo, o que eu faço depois? Ou se culpa, se julga, isso também é uma forma de abafar e se anestesiar. Né? Se autoculpar não é uma forma de encarar a dor, é só abafar a dor, achar que isso de alguma forma funciona. Mas culpa e vergonha nunca funcionam, nunca nos motivam para mudar. O que a gente precisa fazer é se abrir para o incômodo e dor e sentir diretamente no nosso corpo. Não fazer nada com isso, não criar narrativa que eu sou mal,
eu sou fracasso. Não, nada disso, né? Não precisa de narrativa, é só a experiência direta, né? Imediata que está aqui. Então isso vai nos colocar no lugar vai nos oferecer essa energia, esse impulso. Tipo, essa realização, eu não consigo viver mais com isso, eu cansei disso. Isso é cansativo. Né? Esse bolo a mais que eu comi, eu sinto essa dor na barriga, eu sinto esse incômodo, eu sinto o efeito que isso me traz. E eu cansei disso, porque eu já vivi isso uma vida inteira, esse padrão, né? Essa dor. Só que agora eu estou encarando a dor. E aí agora eu quero mudar, eu quero transformar isso. Então, encarando o incômodo, a dor, te motiva para mudar. E aí tem um componente muito importante que tem a ver com esse rompimento do ciclo vicioso que surge entre pensamento e emoção. Porque cada vez que a gente é engatilhado de alguma forma emocional, que a gente sente alguma frustração, ansiedade, raiva, tristeza, qualquer que seja a emoção, muitas vezes isso vem acompanhado com uma narrativa, não é? Vocês já fizeram no exercício. Né? Tem uma narrativa e tem uma emoção e tem um comportamento. E o que acontece? Que quando eu penso algo, isso alimenta a emoção que eu tenho e essa emoção, e na sua vez, alimenta mais narrativa e mais histórias e essas histórias a mais alimentam as minhas emoções e criam novas emoções. E aí isso se torna de uma situação inocente ou assim mais ou menos nada demais, pode se tornar um desastre, pode se tornar uma catástrofe. A gente vive uma novela em vez de viver uma comédia, né? Então assim, a gente precisa entender esse mecanismo, observar esse mecanismo que o pensamento gera emoção, a emoção gera mais pensamento, etc. E com nossa consciência plena, ou mindfulness, a gente romper essa conexão. E como que isso acontece? Isso é a próxima prática que eu vou ensinar para vocês, para a gente ter essa ferramenta a mais, que na verdade isso pode ser praticado de várias formas. Eu vou oferecer uma das formas que isso pode ser praticado para a gente interromper esse ciclo vicioso, ok? Então, quando acontece algum evento que gera alguma reação em você, reação emocional, reação cognitiva, em vez de ficar focado na situação, no outro, o que o outro falou, como que isso é errado, como que isso não deveria acontecer, como que eu posso provar para o outro que está errado, na medida que você vai tomando consciência, você pode voltar a atenção em você. Em vez de reagir, você volta a atenção no corpo, no seu mundo interno. Né? E aí, quando isso é possível, né? Assim que isso é possível, você toma consciência da narrativa. Eu estou reclamando aqui, né? Eu estou numa situação de, como que ruminação. E eu estou sentindo alguma coisa intensa aqui. Então, voltado a atenção para a sensação corporal. Como que essa emoção afeta o meu corpo? Onde que eu sinto essa emoção? Vamos dizer, alguma pessoa fala uma coisa para você, você sente um surgimento de frustração e raiva. Então, a reação normal é falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Na medida que você vai tomando consciência, você vai voltando a atenção para o corpo. E aí você vai sentir onde que eu sinto essa frustração. Onde que é essa irritação em mim. Tô sentindo um calor aqui,
uma contração no peito, um calor na cabeça. Estou sentindo a minha respiração mais rápida, mais curta, né? Alguma dor, alguma tensão nos ombros. O que estou sentindo, né? E como que essas sensações acontecem? Retirando a energia da narrativa e voltando a atenção para o corpo e respiração, né? E aí, na medida que você vai tomando consciência do corpo, você vai retirando a energia da narrativa. E isso vai cortar esse ciclo vicioso. Porque esse ciclo vicioso só pode continuar quando a gente não está consciente do que está acontecendo no corpo, né? A gente está meio que na mente e continuando alimentando esse ciclo. Não é assim, não sempre é fácil, especialmente quando a emoção está muito forte. E quando a emoção está forte demais, às vezes você precisa expressar isso de alguma forma. E eu recomendo para você buscar expressar de forma saudável. Pode ser que precisa movimentar o corpo, precisa ter o espaço, precisa caminhar, né? A gente tem toda uma parte onde a gente ensina essas práticas de expressão e liberação emocional. Mas aqui o foco é de digestão emocional, porque às vezes não é raiva, às vezes é tristeza, às vezes é uma angústia, às vezes é uma qualquer que seja a emoção, né? Tem várias possibilidades, né? Uma vergonha. Então a gente vai sentindo a emoção no corpo e com isso sentindo a respiração e o corpo inteiro. Então eu vou trazer uma prática que a gente vai fazer aqui junto em 3 passos. Que aí dá para fazer até quando você não está engatilhado, quando você está simplesmente precisando curar energia no aqui e agora, é uma ótima prática, né? Se você tem um pouco de ansiedade, também pode fazer. Então aqui agora, onde você está, eu sugiro para você sentir o teu corpo, né? E sentir as sensações que estão vivos e pulsantes em você. Pode ser alguma sensação intensa, ou pode ser uma sensação mais sutil, agradável ou desagradável, independente, simplesmente entrando em contato com as sensações que estão no teu corpo. Não precisa nomear, simplesmente se abrir para a experiência. Percebendo como que a sensação muda, como que ela transita pelo corpo, se ela surge ou se dissolve, se ela aumenta ou diminui. Ou pode ser que tenha várias sensações acontecendo ao mesmo tempo. Simplesmente acolhendo elas como elas são, sem tentar mudar nada, mas tomando consciência. Agora, tomando consciência da respiração. Respiração naturalmente, como ela acontece, o ar entrando e saindo pelo nariz. Movimentando o peito, a barriga, sentindo a respiração do jeito que é mais acessível para você. Cada inspiração, cada expiração. E agora, incluindo no campo da tua atenção o corpo inteiro, do jeito que é, na posição que ele é,
sentindo o corpo, da cabeça até os pés. O corpo inteiro respirando, percebendo que agora a respiração acontece no corpo inteiro. Devagarinho, pode ir abrindo os olhos. Uma prática que pode levar 1 minutinho, 3 minutos, 10 minutos, quanto tempo que você precisa, né? São 3 passos. Primeiro, sensações no corpo, sensações e emoções, né? Onde que você sente no corpo. A respiração e o corpo inteiro, incluindo o corpo inteiro. Então, esses 3 passos. Se ainda você sente que o gatilho está muito forte, você pode voltar a atenção para a sensação. Fazer isso mais, né? Fazer esses 3 passos mais uma vez. E às vezes pode ser que o corpo pede um movimento. Então pode expressar através do movimento essa emoção que está aqui viva, né? Então é importante, nessas situações que você se sente engatilhado, que você cria esse espaço seguro dentro do qual você pode trabalhar e processar e digerir essas emoções para romper o ciclo vicioso, né? Então só retomando, né, relembrando os princípios que a gente falou até agora, desde que vocês fizeram o exercício de de descobrir o padrão, né? Primeiro, autoaceitação e autocompaixão, que é a base da mudança. A gente precisa dessa base para mudar qualquer coisa. Intenção clara e determinação, não desistir, né? Ter a fé que sim é possível viver de outra forma. Eu não sei como que é essa outra forma, pode ser que eu erro, pode ser que eu me piso de forma errada no caminho, mas eu sigo com fé e me abro para a inteligência maior. Não é só o meu ego querendo mudar, mas eu me abro para a sincronicidade da vida, para a inteligência da vida, que ela vai me mostrar o caminho. Eu não sei, mas eu confio no próximo passo, ok? A gente precisa ter um ponto que eu esqueci de falar, mas a gente precisa ter uma atitude realista sobre a mudança. Porque muitas vezes a gente acha, ok, eu vou mudar. Ano que vem eu não vou fazer isso mais. Né? Resolução de ano novo, quem aqui já tentou e falhou? Eu já tentei várias vezes e eu falei, até que desistir dessa questão da resolução do ano novo. Não tem essa mais. Então, assim, resolução para a vida, gente. Porque se você resolver que nunca mais vai fazer alguma coisa, eu quase garanto que sim você vai fazer. Talvez quando você esquece de nunca mais, que um dia você vai descobrir, nossa, eu não fiz isso em semanas, em meses. Entendeu? Então a gente tem que ter uma atitude realista. Eu não sei quando que eu vou mudar isso, quanto tempo que isso vai levar, mas eu vou curtir a jornada. Entendeu? Eu vou aprender no caminho. Eu vou tentar aprender errando, eu vou aprender tentando, checando, observando o que acontece, o que não acontece, o que funciona, como que a minha mente funciona, porque para cada um é diferente. Você precisa ser o seu próprio laboratório, você precisa ser o seu próprio cientista, observando a sua própria mente e corpo e vendo o que acontece. Esse aspecto de curiosidade é muito importante. E também não pensar que nunca mais eu vou sentir alguma coisa. Porque, assim, é quase garantido que sim, você vai continuar sentindo raiva,
em certos momentos, frustração, tristeza, toda a gama da emoção humana, a gente vai continuar sentindo. Só que o que pode mudar é a nossa relação em relação ao que a gente está sentindo. A nossa relação com raiva que vai mudar. A nossa relação com impaciência, com frustração, com tristeza, tudo isso a gente tem escolha. Se a gente se identifica ou não. Se a gente se perde na narrativa ou não. Né? Então isso é muito importante. E encarar, né, o outro ponto importante é encarar a dor dos nossos padrões limitantes, em vez de fugir e se distrair dela ou se culpar. Realmente sentir, se permitir ser incomodado em relação a esse padrão limitante e os seus efeitos. E romper a conexão entre a narrativa e a emoção, através da consciência plena, com a nossa atenção ancorada no corpo, nas sensações, na respiração. Né? E aí vamos finalizar, a Yasmin vai trazer mais uma prática e perspectiva sobre algo muito importante. Eu só vou mencionar, e a Yasmin vai falar um pouquinho mais, mas é alguma coisa muito, muito essencial, que aí é o aspecto espiritual, que a gente falou no início, entra de verdade. Que é a questão da conexão com a nossa essência e reconhecimento que a gente não é apenas o nosso ego. A gente precisa se reconhecer cada vez mais, não como a nossa autoimagem, mas como a consciência que nós somos. Isso a gente chama de despertar. Então, assim, essa é a mudança mais profunda que você pode ter na sua vida. É despertar para aquilo que você é, para além da ilusão do eu separado, eu limitado, que na verdade é fonte de 99% do sofrimento humano. Não sei quantos de vocês se dão conta aqui disso, mas eu suspeito que sim, alguns de vocês sim, com certeza, mas assim, eu sugiro que vocês investem mais tempo nessa autoinvestigação. Quem sou eu, para além da minha ideia sobre mim? O que eu acho sobre mim é só uma narrativa, é só mais um sistema de crenças. Mas o que sou eu de verdade? Então essa é uma pergunta muito essencial que você pode trazer diariamente mesmo para você mesmo, né? E esses padrões que a gente vivencia, eles são perpetuados sempre por essa crença, né, de um eu separado, né, um eu limitado, né? O que um eu limitado vai gerar são padrões limitantes, né? O nome já diz. E essa crença do eu limitado é justamente, né, que vem com tudo, muitas das coisas que vocês já trouxeram aqui, né, de então eu não sou bom o suficiente, né? Eu sou pequeno, eu sou errado, né? Tudo isso vem de uma autoimagem que a gente tem sobre nós, né? Essa ideia de que eu sou essa pessoa que tá sempre, né, falhando ou que tem sempre essa limitação, que tem essa história com tudo que a gente pode definir que nós somos seria essa autoimagem que a gente tem sobre nós mesmos. E as nossas emoções, os nossos pensamentos vão girando ao redor dessa imagem. E os padrões, eles vêm, né, disso, vêm dessa identificação, né, muito forte com um personagem que a gente está interpretando, né, nas nossas vidas. Mas isso não é o profundo do nosso ser. Né? Isso não é o essencial. E como o Mirro trouxe, assim, da autoinvestigação, da gente se perguntar, da gente, né, se questionar mesmo, né? Questionar essa crença que a gente tem, né, de um eu separado e acessar, né, esse espaço, né, que também na prática que eu guiei aqui, trazendo essa qualidade de acolhimento, de aceitação, isso já é o vislumbre, né, do que
existe para além do ego, né? O espaço onde tudo surge, né? Onde esses pensamentos, essas identificações, esses padrões surgem nesse espaço que está acolhendo tudo. E esse espaço é a realidade mais profunda do nosso ser, né? Para além de tudo aquilo que a gente está acreditando que somos, tudo aquilo que estamos nos identificando, é esse espaço. E esse espaço, ele não está condicionado, ele não está limitado, né, pelas circunstâncias, acontecimentos na vida. É um espaço que simplesmente permanece aberto, né, permanece disponível, mesmo em qualquer situação, em qualquer circunstância, o quão desafiadora seja nas nossas vidas, e a gente sempre pode se nutrir desse espaço. A gente sempre pode se lembrar que isso está aqui à nossa disposição. Não tem para onde ir esse espaço. A gente pode até mesmo esquecer, né, quem nós somos. A gente pode se confundir, né, com as nossas narrativas, com o decorrer dos eventos da vida. E aí a gente se perde por um momento, acha que se perde, mas a gente, né, quem nós somos está aqui. E quem nós somos é para onde podemos sempre recorrer quando queremos ir além de tudo aquilo que nos limita, quando queremos superar, né, o nome desse webinário, né, superar os padrões. A gente supera quando a gente vive nesse reconhecimento, a gente vive nesse repouso, e isso é um treinamento constante, porque tantas vezes a gente volta a se identificar com esse senso de limitação, com esse senso de eu preciso fazer algo para me consertar ou para não sentir, preciso me distrair. Mas é essa presença que está aqui, mesmo no meio de tudo isso que vai nos puxando, né, para esses movimentos de fuga, né, de fuga da nossa própria presença. E queria complementar uma coisa aqui, que é essa conexão com nossa essência, esse espaço infinito que a gente é, espaço consciente, que é só uma palavra para apontar para algo que não pode ser definido, mas ele nos oferece, essa conexão nos oferece uma certa resiliência, porque é quando a gente vive as dificuldades na vida, as dificuldades emocionais, relacionais, a gente tem um lugar de refúgio, de repouso, de estabilidade. Porque tudo ao redor é instável, tudo muda o tempo todo. Isso é a verdade, né? A primeira verdade que a gente pode estabelecer, tudo muda o tempo todo. Nada é estável. Então a única coisa que é estável é aquilo que é consciente da mudança, que somos nós. A consciência que é consciente da mudança não muda. Então a gente repousar, se refugiar naquilo que não muda, nos possibilita testemunhar a mudança de tal forma que a gente não fica perdido no movimento. A gente não sofre. A gente pode perceber sofrimento e dor e incômodo, mas a gente não precisa se identificar e se perder nisso. Então, essa é a preciosidade do despertar, de reconhecer quem nós somos. Não é forma de fuga, não é para evitar qualquer que seja a experiência que está na nossa frente, mas para nos dar uma base a partir do qual a gente pode acolher toda a experiência e não ter medo da experiência, não ter medo de qualquer que seja o fenômeno que está na nossa frente, né? E isso se chama resiliência. Espero que isso faça sentido para vocês. Podem também escrever aqui no chat.
Aí a gente vai oferecer, a Yasmin vai oferecer uma última prática antes da gente abrir para perguntas, partilha final, né? Então, uma breve prática de 5 minutinhos. Aí a gente vai abrir para vocês falar. Então, essa prática é para poder vivenciar um pouquinho disso que a gente está trazendo, né? Poder, né, perceber pela experiência direta, tocar esse espaço. Então, mais uma vez, convido vocês a fechar os olhos um pouquinho, perceber se, né, se você tem algum ajuste que precisa ser feito para se acomodar. Então perceba que na sua experiência desse momento podem existir sensações surgindo no corpo, percebendo essas sensações. Talvez você perceba também sons acontecendo, surgindo ao seu redor. Percebendo que talvez exista alguma emoção presente. Simplesmente se dando conta disso. E percebendo os pensamentos presentes, passando pela sua mente, indo e vindo. Então, percebendo que você está consciente das sensações do corpo, dos sons, emoções, pensamentos. Então você pode investigar na sua experiência. O que está consciente de tudo isso? Você sabe que está escutando? Você sabe que tem sensações surgindo no corpo, que tem pensamentos passando? Você pode perceber também o espaço onde tudo isso acontece? A pura consciência que te permite perceber tudo isso. A consciência de onde tudo surge, seja agradável ou desagradável.
simplesmente esteja consciente da própria consciência. Que dá vida a tudo. Descansando nesse espaço. Sendo o próprio espaço. Pode tomar uma respiração profunda. Deixando que aos poucos as pálpebras vão se levantando, reconhecendo que a consciência segue viva, presente, percebendo agora também a visão, percebendo tudo que surge. Muito bem. Então agora temos alguns minutinhos para abrir para perguntas, comentários. Vamos tentar trazer a fala de forma sucinta, pontual, que vem do coração, né? De forma autêntica. Então, E também, assim, a gente gosta de propor que essa fala seja sobre a experiência, né, de hoje aqui do webinário, do padrão, né, do que você percebeu, aprendeu de novo. ou das práticas em si. Isso. Ok. Tânia, pode falar. Se quiser ligar a câmera, se é possível para você, seria ótimo. Oi, querida. Você, assim, se alguém Boa quer, noite. a gente pode desligar a câmera ou tudo bem para vocês, a gente deixar. Tudo bem? Obrigada. Voltando aqui a Acho que tá gravação. meio tarde, mas é isso, né? Então, oferecendo sim. essa possibilidade e também vamos seguindo com eventos gratuitos de Cine Desperto, outros webinários, alguns a gente pede contribuição, outros não. E assim a vida vai, né? Mas teremos outras oportunidades da gente ir cada vez mais assim na direção de consciência e despertar na prática, né? Viver o Isso. despertar no dia a dia, assim. Acho que muitos que estão aqui já acompanham, né, esse nosso projeto Despertar na Prática, talvez alguns ainda não conheciam, né, mas a intenção desse projeto é sempre a gente estar compartilhando formas da gente, né, viver esse reconhecimento da nossa essência, viver esse despertar, né, em diversos níveis, né. Hoje a gente estava abordando toda essa questão, né, das emoções, das relações, isso, porque é isso que é despertar na prática, né, a gente realmente levar esse reconhecimento, né, para tantas camadas que existem, né, na nossa vida humana. E também queria dizer que, né, dentro desses eventos que a gente oferece, tem um que
em especial, eu sinto que está muito relacionado com esse tema, né, de superar padrões, porque é uma jornada que a gente realiza, a gente já realizou algumas vezes, que traz essa questão da mudança dos hábitos, né, da gente realmente, né, trazer para o nosso dia a dia pequenas mudanças ou incorporar práticas que vão ajudar a gente a verdadeiramente viver, né, no cotidiano, nas tarefas de casa, né, em situações muito acessíveis. A gente vai iniciar essa jornada daqui a um mês, 15 de junho. Se chama Jornada de 15 Dias de Reconexão com a Essência. Então, já para vocês saberem e vocês sejam super bem-vindos para seguir acompanhando, né, os nossos passos. Eu, particularmente, tenho muita vontade, né, já há um tempo, a gente começar um grupo semanal, quinzenal, que a gente pode ir aprofundando junto, né, tendo essas trocas. Isso é algo que a gente também está conversando, né? Estamos Então, elaborando. Em algum momento esse ano vai acontecer, isso. acredito eu, né? Se tudo dar certo. E a gente vai se falando sobre isso. E mais uma última coisa, assim, para aqueles de vocês que são novos e entraram em contato mais recente comigo, a gente também tem uma lista de transmissão por WhatsApp. Então, se você quiser receber os convites dos próximos eventos e possibilidades de aprendizagem, é só falar comigo por WhatsApp, tá bom? Então, com isso, eu quero convidar vocês, né? Só trazer para a memória e para a conexão do teu coração o que que você recebeu de hoje, o que que você gostaria de expressar para cada um aqui, para o mundo, de qualidade, né? Algo que está vivo em você e abrir o microfone e falar essa palavra ou essa frase, algo que você gostaria de compartilhar com todas as almas lindas aqui. Então, vou começar falando muita graça divina e muita gratidão do meu coração para vocês. Agora Cura. A minha palavra é cura. Compaixão. Gratidão. 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 Conexão. Mais A minha clareza. palavra é união. A minha é de volta ao centro de convergência. A minha é amorosidade. Gratidão. A minha é compaixão. Deu no seu nome? Paz, alegria, muita coisa. Maravilha. O chat aqui tá bombando aqui. Paz, consciência, amor, empatia. Amor fraterno. Quero agradecer por me permitirem uma sensação de pertencimento. Muito, muito obrigada. Gratidão, Serena. Que nome lindo também. Eu também quero agradecer profundamente essa oportunidade de me encontrar, me ver, me enxergar e também de poder encontrar com a sagrada presença de cada um de vocês, que tanto enriquece a minha vida. Muito obrigado. Namastê. Lindo. Que se expanda tudo isso que vocês trouxeram, todas essas palavras, que se expanda para o nosso mundo, que se expanda para todos os seres e toque muitos corações. E lembra que a sua mudança é a mudança que o mundo espera.
Então, com isso, desejamos uma linda noite de descanso e até a próxima vez, queridos. Tamo Até a junto. próxima. Boa noite. Então, boa noite. Até a próxima, né? Tamo junto. Gente, se online estar com o Mir e a Yasmin é muito bom, você imagina ao vivo como eu estive no retiro do carnaval. Então, foi maravilhoso. Então, beijo. Em breve vamos estar aí, todos juntos, abraçando. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Obrigada. Gratidão. Bom descanso. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Tchau. Boa noite. Boa noite.